Fala galera ligada aqui no LAC Concursos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, a nossa preparação engajada para esse concurso. Pessoal, hoje a gente vai tratar do período Vargas, um importante período histórico do Brasil ao longo do século XX com grandes transformações, grandes repercussões políticas, econômicas, sociais, culturais, fundamentais para se compreender a própria história do Brasil ao longo do século XX. Pessoal, chama-se Era Vargas ou Período Vargas, o contexto histórico em que Getúlio Vargas ocupou a presidência da República no Brasil. São 15 anos ininterruptos, divididos em 3 fases. Governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E o Estado Novo, que se estende de 1937 até 1945, perfazendo-se um total de 15 anos em que Getúlio Vargas ocupou o Executivo Federal no Brasil. Olha só o que a gente teve: a liderança política da nação brasileira a cargo de Getúlio Vargas. Olha ele aí. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 através da chamada Revolução de 1930, que foi um movimento político-militar que derrubou a oligarquia cafeeira que até então ocupava a presidência da República. Houve a deposição de Washington Luiz, que era o presidente em final de mandato. Não foi permitida a posse do candidato eleito ao pleito daquele ano, que foi o Júlio Prestes, e teve início a chamada Era Vargas, como dissemos, com 3 fases, cada qual com suas características específicas. Vamos começar falando sobre o governo provisório. Assim que chegou ao poder, com a bem-sucedida Revolução de 1930, a presidência da República foi entregue a Getúlio Vargas, que deveria governar o Brasil interinamente até que fossem convocadas novas eleições, que fosse redigida uma nova Constituição para o Brasil. Essa fase é chamada de governo provisório e apresenta como características básicas, características específicas, a centralização política, na medida em que Vargas vai assumir o controle da política nacional, inclusive chegando a nomear uma série de interventores para administrarem os estados brasileiros. Para cada estado da União, Vargas nomeou um interventor. Quem eram esses interventores? Eles eram, basicamente, os militares que haviam apoiado a Revolução de 1930, os tenentes interventores, que vão justamente entrar em rota de colisão com as lideranças políticas regionais, os antigos coronéis. Então nós temos a nomeação de interventores para administrarem os estados como forma de ter um controle maior por parte do governo federal, uma centralização política. Outra característica ainda foi a dissolução do Legislativo. Vargas fecha aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nesse contexto histórico, passando a ter também as rédeas da economia brasileira. Vargas vai fazer uma política de valorização do café, comprando os estoques excedentes, ajudando a economia cafeeira no Brasil, mas vai também promover uma diversificação da produção agrícola e também incentivar uma política de substituição das importações. É criado no ano de 1933 o Conselho Nacional do Café. Nós temos ainda no governo provisório a criação de novos ministérios, dentre eles o Ministério do Trabalho, pessoal. E as primeiras leis trabalhistas foram aprovadas ainda durante o governo provisório de Getúlio Vargas. As leis trabalhistas, as primeiras
garantias dos trabalhadores ocorrem nesse contexto. Vamos relembrar aqui que o movimento operário no Brasil já se articulava desde as primeiras décadas do século XX. Porém, é somente com o advento da Era Vargas que as primeiras leis trabalhistas saem do papel, são promulgadas. E um outro ministério que surge nessa época é o Ministério da Educação e Saúde no Brasil, também criada durante o período do governo provisório. O governo provisório que se estendeu de 1930 até 1934. Portanto, é um provisório bem longo, não é? Um provisório de 4 anos. Destaques para essa época nós tivemos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu no ano de 1932. 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi deflagrada a partir do movimento MMDC. Movimento MMDC, que era justamente uma sigla que apresentava o nome dos estudantes de direito que foram mortos nos confrontos com a polícia numa manifestação contra Vargas. MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esse movimento MMDC é que vai dar origem à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi deflagrada no dia 9 de julho de 1932. É um movimento de oposição ao governo Vargas que vai contar com a liderança do PRP, o Partido Republicano Paulista, que teve o comando da presidência da República ao longo da chamada República Oligárquica, a primeira república no Brasil, também do PD, o Partido Democrático, e amplos setores sociais. Eis aí o movimento MMDC, que deu origem à Revolução Constitucionalista, que protestava contra a nomeação de interventores federais, não civis e não paulistas, para administrar São Paulo, e que defendia também a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, também nós devemos encarar a Revolução Constitucionalista de 1932 como um contragolpe da oligarquia cafeeira que desejava voltar ao poder. Pessoal, lembrando aí que a oligarquia cafeeira tinha o controle das estruturas políticas no Brasil durante a Primeira República. Com o advento da Era Vargas, a oligarquia cafeeira foi desalojada do poder, da presidência da República. Então ela tenta fazer esse contragolpe. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, foi basicamente uma guerra civil entre São Paulo e o governo federal. Uma disputa pela hegemonia política nacional. Essa guerra envolvendo o estado de São Paulo contra o governo Vargas. Esse conflito durou aproximadamente 3 meses e terminou com a vitória do governo central. Afinal de contas, o governo federal tinha uma superioridade bélica em relação ao governo de São Paulo. Mas ocorreram algumas mudanças importantes também no ano de 1932. Entre essas mudanças, destacamos o Código Eleitoral de 1932, que apresentou algumas novidades. Ei-las aqui. Criação da Justiça Eleitoral, um órgão para acompanhar o processo eletivo no Brasil. Estabelecimento do voto secreto. Olha só, pessoal, o voto que até então era aberto, chamado voto a descoberto, passou a ser secreto. E tivemos também o estabelecimento do direito ao voto para as mulheres. Olha aí, mulherada, a mulher passou a ter o direito ao voto no Brasil a partir do Código Eleitoral de 1932.
No ano de 1933 ocorreram eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu e promulgou no ano de 1934 uma nova Constituição para o Brasil. Constituição essa que apresentava o Brasil como uma república presidencialista e federalista. Essa Constituição, bastante democrática a propósito, era inspirada na Constituição da República de Weimar. A República de Weimar era na Alemanha, pessoal. A República de Weimar surgiu na Alemanha em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, substituindo o Império Alemão, o chamado Segundo Reich. Perfeito? Portanto, meus amigos e minhas amigas, a Constituição de 1934 era promulgada, vamos lá, foi uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi votada, aprovada por uma Assembleia Constituinte e era uma Constituição do tipo democrática, inspirada aí, moçadinha, no quê? Na Constituição da República de Weimar, da Alemanha. Estabelecia o voto obrigatório, universal e direto para maiores de 18 anos e incorporou o Código Eleitoral. Que Código Eleitoral é esse, professor? Gente, o Código Eleitoral que havia sido aprovado em 1932. Lembra do Código Eleitoral que estabeleceu a criação da Justiça Eleitoral, o estabelecimento do voto secreto, a legalização do voto feminino? Então essas medidas foram incorporadas na Constituição de 1934, que também incorporou as primeiras leis trabalhistas, que regulamentavam a jornada de trabalho, o trabalho do menor, o trabalho da mulher. Perfeito? Então nós temos aqui a incorporação das leis trabalhistas e o estabelecimento também da obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário no Brasil. Essas são as principais características da Constituição de 1934, a primeira Constituição do período Vargas. Como nós vamos ver na aula de hoje, tivemos constituições durante o período em que Vargas foi presidente da República no Brasil. Bom, a mesma Assembleia Constituinte que votou e aprovou, promulgou a Constituição de 1934, também elegeu Getúlio Vargas para presidente da República. Agora Vargas é presidente constitucional. Ele foi eleito para 4 anos de mandato. A Constituição já estabelecia que o presidente da República seria eleito de forma direta. Porém, o primeiro, no caso Vargas, seria eleito de maneira indireta. Portanto, quem elege Vargas, quem dá o direito a Vargas a mais 4 anos de poder é a Assembleia Nacional Constituinte. Temos o início do chamado governo constitucional, eleição indireta de Vargas, e nesse contexto histórico do governo constitucional, vamos aqui, 1934 até 1937. Mas professor, peraí, o senhor não disse que Vargas foi eleito para mais 4 anos de poder? Exatamente. 34 a 37, 3 anos só. Mas acontece aqui, ó, presta atenção, olha só. Vargas deveria governar até 38, quando deveriam ser convocadas novas eleições. Só que Vargas, em 37, deu um golpe de Estado e permaneceu no poder. Calma que a gente ainda vai falar sobre isso. Muita calma nessa hora, que eu ainda vou falar sobre o Plano Cohen e a declaração, a decretação, a implantação, se você preferir, do Estado Novo. Calma aí. Primeiro é importante nós percebermos a influência da conjuntura europeia aqui no Brasil. A conjuntura europeia era marcada por uma grande bipolarização ideológica. De um lado, o nazifascismo, com
o fascismo de Mussolini na Itália, o nazismo de Hitler lá na Alemanha e, de outro lado, o comunismo, pessoal, o comunismo do stalinismo da União Soviética. Logicamente que essas ideias, essa bipolarização ideológica, esquerda-direita, chegam aqui no Brasil e vão influenciar no surgimento de duas... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique like.